Existe um jovem de apenas 19 anos que pode mudar completamente o futuro da Red Bull. Enquanto toda a Fórmula 1 continua discutindo se Max Verstappen permanecerá ou não na equipe em 2027, os bastidores revelam que a escuderia austríaca já prepara um plano caso o tetracampeão decida partir. O mais impressionante é que esse possível sucessor não está surgindo agora. Ele vem construindo uma trajetória quase idêntica à de Verstappen desde as categorias de base, e corrida após corrida, começa a convencer até os engenheiros mais experientes de que nasceu para disputar títulos mundiais. O nome dele é Arvid Lindblad, e o que está acontecendo na temporada de 2026 explica por que tanta gente acredita que a Red Bull já encontrou seu próximo grande campeão. Durante anos, a equipe viveu praticamente em função de Verstappen. Desde sua promoção histórica em 2016, o holandês transformou a Red Bull em uma máquina de vitórias, conquistou 4 campeonatos mundiais consecutivos e se tornou o principal nome da geração atual da Fórmula 1. Parecia impossível imaginar a equipe sem ele. Porém, a realidade mudou rapidamente ao longo de 2026. O desempenho do carro caiu, a equipe perdeu terreno para McLaren, Ferrari e Mercedes, e o futuro de Verstappen voltou a ser cercado por dúvidas. Seu contrato continua sendo um dos assuntos mais comentados do paddock, porque ainda existem cláusulas que permitem sua saída ao final da temporada. Mesmo assim, existe um detalhe que tornou essa situação muito mais complicada do que parecia. O mercado de pilotos praticamente fechou suas portas. Ferrari já definiu sua dupla para 2027 com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. A Mercedes apostou na continuidade de George Russell ao lado do jovem Kimi Antonelli, considerado pela própria equipe como um dos maiores talentos da nova geração. A McLaren segue extremamente satisfeita com Lando Norris e Oscar Piastri, principalmente depois da temporada dominante que ambos construíram. Pela primeira vez em muitos anos, Verstappen se encontra em uma posição curiosa. Ele pode querer deixar a Red Bull, mas simplesmente não existe uma vaga clara entre as equipes mais fortes do grid. Essa análise ganhou ainda mais força depois das declarações de Günther Steiner. O ex-chefe da Haas explicou que, olhando friamente para o cenário atual, permanecer na Red Bull talvez seja a opção mais lógica para Verstappen. Segundo sua avaliação, não se trata apenas de dinheiro ou prestígio. O problema é que todas as grandes equipes já possuem projetos esportivos consolidados, e dificilmente abririam mão de pilotos extremamente competitivos para reorganizar completamente suas estruturas internas. A conclusão foi direta. A Red Bull continua sendo uma das gigantes da Fórmula 1, e encontrar algo objetivamente melhor neste momento não é tão simples quanto parece. Enquanto o futuro de Verstappen permanece indefinido, outro nome cresce silenciosamente dentro da própria família Red Bull. Arvid Lindblad chegou a Racing Bulls carregando enorme expectativa, depois de uma sequência impressionante nas categorias de base. Ainda adolescente, tornou-se o piloto mais jovem da história a vencer corridas tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2. Também conquistou o título da Fórmula Regional Oceania, e chamou tanta atenção que foi promovido antes mesmo de concluir sua temporada completa na F2. Exatamente como aconteceu com Verstappen anos atrás. A promoção teve um simbolismo enorme. Helmut Marko, responsável por descobrir praticamente todos os grandes talentos da Red Bull nas últimas décadas, fez questão de comunicar pessoalmente ao piloto que ele faria parte da Fórmula 1. Esse gesto sempre foi reservado para jovens considerados especiais dentro da academia austríaca. Antes de se aposentar definitivamente das decisões esportivas da equipe, Marko deixou uma frase que hoje parece ganhar um significado ainda maior. Em vez de procurar um novo Max Verstappen, a Red Bull buscava encontrar um novo campeão mundial. E Lindblad era o candidato mais promissor de toda a sua geração. Os números ajudam a entender por que essa confiança aumentou tanto. Em apenas 11 grandes prêmios disputados na temporada de 2026, Lindblad marcou 23 pontos, terminou 7 vezes entre os 10 primeiros, e talvez ainda mais impressionante, não sofreu nenhum abandono. Em uma categoria onde até veteranos acumulam erros, quebras mecânicas e acidentes, o jovem britânico-sueco demonstrou uma consistência extremamente rara para um estreante. O momento que realmente mudou sua reputação aconteceu entre Mônaco e Hungria. Foram 6 corridas consecutivas pontuando. Uma sequência que muitos pilotos experientes levam anos para conseguir repetir. Mais do que os resultados, chamou a atenção a maneira como eles foram conquistados. Em Mônaco, um dos circuitos mais difíceis do calendário, Lindblad administrou pneus, pressão e tráfego como se estivesse disputando sua 100ª corrida na categoria. Em Silverstone, diante da torcida britânica, voltou a terminar entre os primeiros colocados, mostrando enorme velocidade em condições extremamente técnicas. Tudo isso aconteceu sem um carro de ponta. A Racing Bulls continua sendo uma equipe de meio de pelotão, distante da capacidade de investimento e desenvolvimento das gigantes da Fórmula 1. Isso torna cada ponto conquistado ainda mais valioso, porque elimina o argumento de que seus resultados seriam consequência apenas da qualidade do equipamento. O talento aparece justamente quando o piloto consegue levar um carro além do desempenho esperado. E foi exatamente isso que Lindblad fez durante boa parte da temporada. Nos bastidores da Red Bull, o planejamento para 2027 já começou.
Lawrence Mackes confirmou que após as férias de verão, praticamente toda a estrutura técnica passou a direcionar seus esforços para o novo carro. Ainda existirão algumas atualizações para o modelo atual, mas em quantidade muito menor do que aconteceu na temporada anterior. A mudança de prioridade tem uma explicação simples. Em 2025, a equipe permaneceu desenvolvendo seu carro até as últimas corridas, porque Verstappen protagonizou uma recuperação impressionante na luta pelo título contra Lando Norris. Foram meses investindo recursos para diminuir uma diferença superior a 100 pontos, chegando muito perto de conquistar o 5º campeonato consecutivo. A consequência dessa escolha apareceu em 2026. Enquanto a McLaren abandonou cedo o desenvolvimento do carro antigo para focar totalmente no novo regulamento, a Red Bull atrasou seu projeto e iniciou esta temporada em desvantagem técnica. Mackes admitiu publicamente que essa decisão custou competitividade e reconheceu que o esforço para disputar o campeonato anterior influenciou diretamente o desempenho atual da equipe. Raramente uma escuderia admite de forma tão clara que uma escolha estratégica do passado produziu efeitos negativos no presente. É justamente nesse contexto que Lindblad passa a ser visto como peça fundamental do futuro. A Red Bull sabe que possui um dos talentos mais promissores do automobilismo mundial, mas também entende o tamanho do risco envolvido em promovê-lo sendo demais. A história da Fórmula 1 está repleta de jovens brilhantes que receberam oportunidades gigantes antes da hora e acabaram sendo consumidos pela pressão. Vestir o macacão da Red Bull significa carregar expectativas completamente diferentes das enfrentadas em uma equipe satélite. Outro fator torna essa decisão ainda mais delicada. Caso Verstappen realmente deixe a equipe, a formação principal poderá reunir Arvid Lindblad e Isaac Hadjar, dois pilotos extremamente jovens e ainda em fase de amadurecimento. Embora ambos sejam considerados talentos excepcionais, poucas equipes campeãs apostaram simultaneamente em uma dupla tão inexperiente. Normalmente existe um veterano capaz de liderar o desenvolvimento técnico do carro e aliviar parte da responsabilidade sobre o companheiro. Sem Verstappen, esse papel simplesmente desapareceria. Ao mesmo tempo, manter Verstappen também exige um enorme esforço da Red Bull. Além de apresentar um carro capaz de voltar a disputar vitórias regularmente, a equipe precisará negociar um contrato que elimine futuras cláusulas de saída e ofereça condições suficientes para convencer seu principal piloto de que o projeto continua competitivo. Não será apenas uma negociação financeira. Será uma disputa pela confiança de um campeão acostumado a vencer. Enquanto isso, Lindblad continua fazendo exatamente o que mais impressiona os dirigentes: evoluir sem criar pressão sobre si mesmo. Sua maturidade dentro das corridas, a capacidade de evitar acidentes e a regularidade na pontuação lembram características que Verstappen também apresentou muito cedo, mas com uma diferença importante. Lindblad parece ainda mais calculista, cometendo pouquíssimos erros, mesmo quando precisa lutar roda a roda contra pilotos muito mais experientes. Cada fim de semana, aumenta a sensação de que a Red Bull possui um plano preparado para qualquer cenário. Se Verstappen permanecer, Lindblad terá mais tempo para amadurecer na Racing Bulls, antes de assumir um dos carros mais cobiçados da Fórmula 1. Se o tetracampeão decidir partir, a equipe já terá um jovem talento pronto para iniciar uma nova era. Nenhuma das duas decisões será simples, mas ambas definirão o rumo da escuderia pelos próximos anos. A expectativa dentro do paddock é que a definição aconteça antes do encerramento da temporada de 2026. Até lá, cada corrida, cada resultado e cada ponto conquistado por Arvid Lindblad aumentará ainda mais a pressão sobre a maior decisão esportiva da Red Bull, desde a promoção histórica de Max Verstappen. O futuro da equipe pode continuar nas mãos do piloto que dominou a última década, ou pode começar definitivamente com o garoto de 19 anos que está escrevendo uma das temporadas de estreia mais impressionantes da Fórmula 1 moderna.